poluição visual é uma agressão constante para os olhos. Mas afinal, o que pode ser considerado poluição visual? Excesso de elementos como cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, dispostos em ambientes urbanos é a definição mais simples de poluição visual. Quando em excesso, ela promove o desconforto espacial e visual do cidadão e desvaloriza as cidades, tornando-as um espaço apenas comercial. E cidade, convenhamos, não é só isso. No entanto, a divulgação de um evento, de um produto, de uma marca é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Isso não se discute, é ponto pacífico. Mas acertar a mão na propaganda não é tarefa das mais fáceis. O problema, portanto, não é a existência da propaganda, mas o seu descontrole. Em alguns casos, a poluição visual degrada os centros urbanos pela falta de harmonia nos anúncios, logotipos e propagandas, que concorrem entre si pela atenção do espectador, causando prejuízo a todos. Por outro lado, o indivíduo perde a sua cidadania no sentido de agente participativo da dinâmica da cidade para se tornar apenas um espectador e um consumidor. Como nem sempre o bom senso prevalece, é muito importante a regulação dessas atividades pelo poder público. O programa Janelas, Inovação e Sustentabilidade de hoje, que também pode ser acessado pela internet tvcaxias.com.br, vai discutir o assunto da poluição visual em Caxias do Sul, contando com a participação dos arquitetos Vinícius Ribeiro, que também é vereador, e do arquiteto Gustavo De Carli, que é o atual presidente do COMPAC, Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de nossa cidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado. Vamos começar falando com o arquiteto Gustavo De Carli, que foi premiado no 15º Congresso de Iniciação Científica com a apresentação do trabalho A Comunicação Visual em Tecidos Urbanos. E aí, Gustavo, conta pra gente um pouco como é que foi essa tua pesquisa? Foi sobre a comunicação visual em Caxias? Exatamente. Esse trabalho, ele data de 2005 e foi um trabalho realizado num estágio de trabalho junto à Secretaria de Planejamento de Caxias, e ele tinha como intenção, como objetivo final, estabelecer um estudo de diretrizes que pudessem reger a comunicação visual, principalmente quando relacionado aos edifícios com valor patrimonial, um valor histórico dentro da nossa cidade. No caso específico deste trabalho, o objeto de estudo foi a Praça Dante Alighieri. Então a gente delimitou algumas edificações, até mesmo porque o trabalho não podia ser muito extenso, para fazer um estudo da situação atual e, em cima das diretrizes que foram estabelecidas segundo as conformações teóricas que foram estudadas, fazer uma espécie de simulação em cima desses edifícios, visando atender essas diretrizes. Então a gente tem esse trabalho final dele, foram criadas algumas fichas que identificavam as simulações e a situação atual para fazer um paralelo entre um dos dois casos, né? Então, no caso, a Praça Dante e os seus entornos, eu imagino. Que Exatamente. São onde, inclusive, nós temos um acervo, digamos, de patrimônio histórico muito importante, né? Que está, nesse caso, como a gente comentou no início do programa, de certa forma degradado no sentido da não visualização desse patrimônio, né? Perfeitamente. O centro da cidade de Caxias, podemos chamar ele de centro histórico, em virtude da presença notória de diversas edificações que remetem à história da cidade. Então, o ponto de partida do trabalho foi justamente esse, por ser um objeto muito mais fácil de estudo e que pudesse, digamos, ser um início, um ponto de partida para que esse estudo se estendesse para outras áreas. A gente tem alguns exemplos, aqui mesmo, perto, na Praça Dante Alighieri, de alguns prédios que tem uma conservação, uma manutenção e um respeito, digamos assim, à parte arquitetônica, e alguns que, de fato, algumas pessoas nunca viram, como são, né? É verdade. Alguns que as pessoas pensam, ficam imaginando o que tem por trás dessa fachada, né? Verdade. Quando eu falo no objeto de estudo da Praça Dante Alighieri, é bom que fique claro que nem todas as edificações sofrem com esse tipo de poluição visual. Existem já algumas edificações que, segundo os critérios que foram definidos nesse trabalho,
que já apresenta uma melhoria muito significativa na composição das fachadas, principalmente. Ao contrário disso, existem alguns prédios, como tu bem falaste, as pessoas nunca viram digamos, o conjunto todo do edifício, justamente pela presença de comunicação visual muito grande. Gustavo, então a gente veio até o centro de Caxias do Sul para ver alguns exemplos desses prédios históricos que trabalham com a comunicação visual e também com a poluição visual. Me fala um pouquinho sobre isso e me dê esses exemplos. Perfeitamente. Primeiramente, a gente tem que ter claro que o conceito de comunicação visual está associado a tudo aquilo que o olho humano vê, não só os anúncios publicitários que são veiculados no espaço de vivência da cidade. Nesse sentido, é importante a capacidade de percepção dos edifícios como um todo, como elementos que simbolizam e comunicam a história da cidade e de algum período de arquitetura que foi importante dentro desse contexto. A gente tem aqui na Praça Dante Alighieri alguns exemplos muito claros disso, tanto para o bom sentido quanto para o mau sentido do uso da comunicação visual. A gente está aqui na esquina do Clube Juvenil agora, e a gente tem o próprio Clube Juvenil, o edifício Banrisul e a Farmácia Central como bons exemplos dessa linguagem adotada no sentido do anúncio publicitário, valorizando o edifício existente. Gustavo, então um desses exemplos é o prédio da farmácia. O que tem de bom nesse prédio? Então, na verdade, a gente considera esse edifício como um dos bons exemplos da Praça Dante Alighieri em todos os sentidos. No sentido do tamanho da comunicação visual presente no edifício, que não atrapalha a condição total, a condição de percepção total da edificação, o tipo da comunicação utilizado, que é em letra caixa, sem fundo, né, deixando o prédio mais aparente, um pouco mais permeável, e a posição dessa comunicação visual, que valoriza os acessos principalmente. Essa condição, esses vários fatores, eles dão uma condição à pessoa que está caminhando por aqui de ter uma percepção total do edifício, valorizando a arquitetura. Gustavo, então aqui onde a gente está é um ótimo exemplo de poluição visual. Realmente, a gente tem um conjunto de edificações aqui que não levou em consideração a importância desses edifícios para Caxias, né, como condição histórica. Então, o tamanho é exagerado, o tipo de comunicação visual não é adequado, porque é um tipo de letreiro com fundo que acaba preenchendo a boa parte dos espaços da edificação, e o próprio posicionamento dessa comunicação visual não é adequado porque não leva em conta nenhuma regra geométrica do edifício, nenhuma consideração nesse sentido. Eloy, então a gente está dentro de um patrimônio histórico de Caxias que já existe há mais de 80 anos. Me fala um pouquinho sobre esse prédio. Olha, esse é um prédio histórico, foi criado em 1928, é um prédio que pertence atualmente à PAI. Então nós estamos agora no processo de restauro, uma vez esse prédio foi tombado em 2003, foi tombado, e a partir do processo de tombamento, que é um reconhecimento, entendemos nós, de que esse prédio tem importância histórica, a PAI começou agora um trabalho de restauro. E no Rio Grande do Sul foram criados 6 a 8 patronatos agrícolas. Caxias recebeu um deles, que foi inaugurado em 28. Então de 28 até 35 funcionou como patronato agrícola. E esse prédio, desde a década de 70, início da década de 70, passou a não ter mais atividade, não ter mais uso, né? E infelizmente ele foi se deteriorando e foi se degradando ao longo dos anos. E agora ele está sendo reformado para ser o que aqui exatamente? Então a ideia desses 650 metros quadrados do prédio é deixá-lo restaurado com a máxima originalidade. O objetivo da PAI é rentabilizar esse espaço. Então acho que Caxias já tem que começar a preservar a sua história, deixar para a atual geração e as futuras gerações um exemplo arquitetônico de história do que se fazia em Caxias do Sul. E como a gente sabe que os espaços são tomados e ocupados, e a gente comentava antes também que o bom senso é algo meio relativo, a gente conversa com o Vinícius, né, que todo mundo conhece como vereador, mas é arquiteto, é mestrando, né, da URGS na área de arquitetura também, e que explica para a gente esse projeto que tramita na Câmara de Vereadores, que é uma legislação, uma proposta de legislação para esse setor. Então eu queria que tu contasse para a gente, Vinícius, do que trata o projeto de lei
e em que pé ele se encontra? Primeiro, tratar desse tema como se fosse um tema estratégico dentro da área de planejamento da cidade. E dentro da área de planejamento da cidade tem vários focos, tanto a área da estrutura viária, do zoneamento do uso do solo, do planejamento territorial. E nós precisamos ter um olhar diferente quando a gente trata do desenvolvimento da cidade alicerçado na área do conhecimento, na área do planejamento. E quando a gente trabalha esse tipo de assunto, três abordagens elas são importantes que sustentam qualquer tipo de intervenção nessa área, que são os três preceitos do planejamento brasileiro. O primeiro é o direito à cidade. Todos nós temos um direito à cidade. Da mesma forma que nós entendemos que temos direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, o cidadão tem direito à cidade e exercer a cidadania plena. Segundo, é a função social da propriedade. É dizer para a nossa comunidade e dizer para os proprietários, para os comerciantes e para todos que além de ele ser proprietário, ele precisa respeitar uma série de regras. Embora que ele seja proprietário, ele na condição de proprietário não lhe dá o direito de ele fazer aquilo que ele quiser. Por isso que existe uma função à propriedade, que se chama função social da propriedade. E o terceiro é a gestão compartilhada. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É os veículos de comunicação, junto com o Conselho Municipal do Patrimônio, associado à Câmara de Vereadores, que trabalham juntos para colocar em prática um desejo da comunidade, uma necessidade da comunidade, que é o escopo do nosso programa. E quando a gente fala especificamente do uso da publicidade, nós notamos que Caxias não tem regras, Caxias não tem normas, Caxias não estabeleceu critérios para divulgar os respectivos anúncios em todas as esferas. Porque a gente vê que o grave problema acontece sempre em cidades grandes. Então, uma cidade pequena raramente tem esse tipo de problema, né? Porque os espaços comerciais são menores, enfim, em menor número. Mas aí Caxias cresceu. E aí chegou nesse ponto que precisa de uma regulação, né? Nós estamos num limite. É o limite de nós continuarmos nos omitindo e vendo essas circunstâncias e essa forma desenfreada de competição desgeneralizada, ou a gente estabelece uma regra e mostra para a comunidade que Caxias precisa ser respeitada, do modo geral. Quando a gente trata o anúncio, a gente trata o anúncio nos estabelecimentos públicos e privados. Quando a gente trata do anúncio, a gente diz que o anúncio ele precisa ser respeitado tanto nos prédios que têm valores culturais, como nos prédios que hoje em dia não têm valor cultural. E nós entendemos que estabelecendo essas regras é recuperar um passivo que em outros momentos Caxias se omitiu. Principalmente nos prédios históricos, nos prédios que têm valor cultural, que tem valor arquitetônico, em que em determinado momento da nossa história reflete, traduz a importância do desenvolvimento daquele período. Nós perdemos muito em deixar de preservar essas edificações. Tem edificações no centro da nossa cidade, ou num corredor cultural, ou no centro histórico, que eu não conheço a fachada. Sim. Nós estamos aqui num patrimônio tombado, né? Hoje esse aqui é o prédio do Clube Juvenil e esse é um patrimônio preservado, aliás. Nós notamos que o Clube Juvenil é um excelente exemplo de preservação. A própria fachada do prédio é o maior anúncio. Na frente dele nós temos outro exemplo extremamente positivo de um estabelecimento comercial que tem uma atividade comercial e que consegue publicitar o seu estabelecimento comercial com um anúncio que não compete com a fachada e que não